Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Meus amados irmãos, eu espero que vocês estejam bem, estejam tranquilos e que o Eterno continue abençoando a vida de cada um de vocês. Bom, o nosso tema de hoje é acepção de pessoas. Nós vamos ver o que é acepção de pessoas, como Deus é em relação à acepção de pessoas e o que a Bíblia fala sobre a acepção de pessoas e as consequências daqueles que agem com acepção de pessoas, tá bom? Vamos iniciar. O que é acepção de pessoas? Acepção de pessoas é um termo utilizado para descrever a tendência que o ser humano tem de julgar ou tratar as pessoas de maneiras diferentes em relação à raça, a gênero, religião, nacionalidade, classe social e dentre outras. Essa prática ela é injusta e discriminatória, pois ignora a igualdade de direitos e oportunidades para todos os indivíduos. Lembrando também que em certas situações a acepção de pessoas é crime, como o racismo, a intolerância religiosa, um termo muito usado hoje, a xenofobia, né, em relação a gêneros do preconceito. Eu não tenho preconceito contra ninguém. Eu posso não concordar com a ideia, eu posso não concordar com a ação, mas eu respeito. Isso, todos os que estão envolvidos no canal Mensagem Lical, temos a mesma ideia. Então precisamos tomar muito cuidado com a acepção de pessoas em todos os ambientes, tá bom? Próxima pergunta. Deus faz acepção de pessoas? Infelizmente, devido a mau testemunho de líderes ou de cristãos, muitas pessoas têm a visão errada ou equivocada de que Deus faz acepção de pessoas. E vamos agora abrir a Bíblia e verificar se Deus faz acepção de pessoas ou não. Segunda Crônicas, capítulo 19, versículo 7 diz assim: Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado no que fazeis, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presente. O que 2 Crônicas está dizendo? Que o nosso Deus, nele não há coisa errada, ele não faz acepção de pessoas e ele não aceita suborno, em outras palavras. Então, nosso Deus, ele é justo, e isso representa o amor. Atos 10, 34 diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o Pai, o Todo-Poderoso, ele não faz acepção de pessoas. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, que é o reflexo direto da glória do Deus unigênito, ele também não faz acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11 diz assim: Pois para com Deus não há acepção de pessoas. E 1 Pedro 1,17 diz assim: E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, esse último versículo de 1 Pedro 1,17, ele nos dá uma dica de como viver. Se você invoca o Deus verdadeiro, que nele não há acepção de pessoas, e ele vai julgar a todos de maneira igual, andai em temor durante o tempo da sua vida. Então você tem que andar temendo a Deus, ou seja, respeitando a sua vontade, respeitando o seu querer para a nossa vida. Como eu sei o querer de Deus para a nossa vida? Lendo a palavra de Deus. Então a Bíblia é o livro que nos ensina isso. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 diz assim: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas. Então aqui está dizendo que Deus ele é tudo isso e ele não faz acepção de pessoas e nem recebe peitas. Então devemos viver de acordo com como Deus nos dá o exemplo.
O que acontece, segundo a Bíblia, se alguém faz acepção de pessoas? Levítico 19:15 diz assim: Não farás injustiça no juízo, não farás acepção de pessoa do pobre, nem honrarás o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. E Deuteronômio 1:17: Não farei acepção de pessoas em juízo. De o mesmo modo ouvireis o pequeno e o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. E a causa que vos for difícil demais, atrareis a mim e eu a ouvirei. Então você, que é juiz, que precisa julgar algo, que tem esse ofício, você não deve fazer acepção de pessoas. Continue fazendo a justiça de maneira correta, de maneira justa, sendo íntegro, para que assim você também possa refletir o caráter de Deus. Jó capítulo 32, versículo 21. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de lisonjas para com o homem. Então, Jó falando isso. Nós não devemos fazer acepção de pessoas, nem ficar, de outras palavras, puxando o saco de homem nenhum. Nosso dever é viver de maneira correta, íntegra, respeitando. Mesmo não concordando com algumas coisas, nós temos que respeitar. Provérbios 24, 23 diz assim: Também estes são provérbios dos sábios. Fazer acepção de pessoas no juízo não é bom. E Provérbios 28, 21 diz assim: Fazer acepção de pessoas não é bom, mas até por um bocado de pão prevaricará o homem. Então aqui está dizendo que quem faz acepção de pessoas não faz um julgamento justo, né? E que muitos não fazem julgamento justo porque são subornados e aceitam isso, às vezes por uma migalha, né? Impressionante como cada um tem o seu poder de escolha. Não estou dizendo que isso é correto, a pessoa escolhe fazer, certo? Vamos continuar. Malaquias capítulo 2, versículo 9. Lembrando aos amados irmãos que Malaquias capítulo 2 até Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2, são para os líderes. Então, mais uma vez eu vou abrir um parêntese aqui. Quando você está numa religião e ele pega Malaquias 3, roubará o homem a Deus, Deus está falando para os líderes, não são para os membros, não seja enganado por falsos profetas. Então, Malaquias 2,9, Deus fala para os líderes assim: Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Isso aqui é forte. Eu vou ler mais todos esses versículos restantes e vou explicar o que está dizendo. Colossenses 3:25. Pois quem faz a injustiça receberá a paga da injustiça que fez, e não há acepção de pessoas. Tiago 2:1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E Tiago 2:9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. O que Deus está dizendo? Que quando o líder faz acepção de pessoas, os liderados, infelizmente, acabam fazendo também. E isso faz com que eles sejam injustos. E eles terão a paga da injustiça. Ah, mas eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo. Não interessa para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E segundo a Bíblia, eles perderão a salvação. A situação é muito séria. E Tiago 2:1 reflete o que Malaquias 2:9 está dizendo. Existem pessoas que estão usando a palavra de Deus para fazer acepção de pessoas. Eu vou contar um exemplo que eu passei. Um dos exemplos, né? Uns 6, 7 anos atrás, aproximadamente, eu conheci uma jovem, não vou citar nomes nem denominação, e essa jovem era uma pessoa que tinha bom testemunho, que era uma pessoa de bons costumes, uma pessoa que gostava de pregar a palavra, uma pessoa que estava, pelo menos a minha humilde visão, pô, essa mulher é diferente. E eu quis conhecê-la, começamos a conversar, e em um determinado momento ela simplesmente se afastou de mim e sumiu. Quando eu fui procurá-la, ela falou para mim que nós não poderíamos ter um relacionamento. Eu perguntei por quê? Porque aonde eu congrego, se eu me relacionar com alguém que não é da mesma denominação que a minha, eu sou expulsa de casa e deserdada da minha família.
Essas foram as palavras que ela falou para mim. Assim como em outras denominações, eles fazem isso. Se as pessoas estão pegando a Bíblia para fazer acepção de pessoas, estão cometendo pecado e vão perder a salvação. Então, irmãos, muito cuidado com isso. Extremo cuidado com isso. Quando ocorre a acepção de pessoas, os que as vítimas normalmente passam e o que aqueles que fazem são. Vamos entender João 16, versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. João 16, 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Ainda mais, vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Vamos entender. Quando a pessoa é vítima dentro da igreja ou dentro de uma denominação de acepção de pessoas, primeira coisa que ela faz, ela se escandaliza. Se ela não tiver a fé firmada em Cristo, ela sai da igreja e se torna uma pessoa totalmente contrária ao que está escrito. E muitas vezes, essas pessoas que sofrem acepção de pessoas, se for seita, ela é expulsa. E aqui está dizendo que vai chegar um momento em que esses que expulsam, que se dizem ungidos, que se dizem de Deus, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, ele é tudo menos de Deus. Ele vai chegar a ponto de matar pessoas achando que está fazendo isso para Deus. Como já teve casos de uma certa denominação que chegou a matar pessoas em outro país, como os Estados Unidos, porque estava indo contra o que eles pregavam. E o que João 16,3 diz? E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Então, quando uma pessoa te difama, te calunia por inveja, que será o próximo tema, já vou entrar aqui dando uma pincelada. E com isso, faz a acepção de pessoas, essas pessoas não conhecem ao Pai e nem a Jesus Cristo. Agora vamos ver qual mandamento eles estão desobedecendo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Por quê? Que quem faz acepção de pessoas não são todos, claro, vou deixar bem claro aqui, mas alguns cometem acabam desobedecendo esse mandamento. Como as vítimas devem se sentir ao passar por isso? Mateus 5, 11. Bem-aventurados vós sois, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus 5,12. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então você, que é uma pessoa íntegra, sincera com Deus, se esforça para viver a Bíblia, se esforça para estar de acordo com o que está escrito. Você está numa denominação, ou você estava numa denominação, e você foi enfrentar as coisas erradas, você não escutou ninguém falando, você viu isso, você é prova do que você está falando, porque você viu, e você foi perseguido, injuriado, difamado, caluniado. Esse povo e essa liderança que se dizem de Deus, que a Bíblia diz que eles não conhecem, eles quebraram o 9º mandamento e fez você se escandalizar. E a Bíblia está dizendo: continue no caminho certo, porque grande é o vosso galardão. Exceção de pessoas que aprontaram dentro da igreja, fizeram coisas erradas, isso é diferente, certo? Isso é diferente. Algumas pessoas já entraram em contato comigo, de várias denominações, não vou citar nomes, nem pastores que fizeram isso, dizendo que o pastor teve adultério e casou com amante, pastor que agredia a esposa fisicamente, psicologicamente, todo mundo sabia, ninguém fazia nada, desvio de dízimo, caixa 2, e dentre outros. E dentre outros. Dizendo que não concorda com tal pessoa, que não concorda com tal pensamento, para você ver o que acontece, certo? Então, se você, meu amado irmão, está passando por isso, não se sinta sozinho. Pode entrar em contato no WhatsApp que foi mostrado anteriormente. Nós teremos o maior prazer em lhe ouvir, em orar por você, tá bom? O que Jesus fala sobre aqueles que chegam a perseguir com relação à acepção de pessoas? Marcos 10, 15.
pois ele sabia que por inveja os principais sacerdotes nos haviam entregado. O que acontece? Muitas pessoas perseguem, causando acepção de pessoas por inveja. Talvez Deus tenha te colocado um dom. Talvez você cante bem, pregue bem, tenha um dom da palavra, o dom de sabedoria, o dom de exortação, e as pessoas lhe perseguem. Atos 7:9. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Quantas vezes você tinha um ministério abençoado por Deus, ou você era líder de um ministério e simplesmente te deixaram de lado? A Bíblia está dizendo que Deus é com você. Atos 13:45. Mas os judeus, vendo as multidões, enchendo-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Quando você prega a verdade, quando você prega a Bíblia, somente na Bíblia, as pessoas que não conhecem a Deus têm inveja de você. Então eles blasfemam. Olha, o que o irmão está falando é errado. O que ele está pregando é heresia. Não sigam ele. Eles fazem isso por quê? Porque eles têm inveja. Eles não têm Deus no coração. Eles não conhecem Jesus Cristo. Infelizmente acontece, irmãos, mas não saia do caminho de Deus por causa disso. Persevere. O que a Bíblia fala sobre aqueles que fazem acepção de pessoas? Vamos ver o que a Bíblia demonstra sobre isso. Romanos 13:13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, bebedeiras, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e inveja. Então a pessoa que tem essas características, ela é da noite, ela é das trevas. 1 Coríntios 3:3. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? Então, quando a pessoa pratica a acepção de pessoas, a Bíblia também diz que ela é uma pessoa carnal e ela obedece homens. Ela não está obedecendo a Bíblia, ela não está obedecendo a Jesus, ela não está obedecendo a Deus. Ela está obedecendo ao homens, à liderança, ao sistema dele. Muito cuidado, irmãos. 2 Coríntios 12:20. Porque temo que, quando chegar, não vos ache quais eu vos quero, e que eu seja achado por vós qual não me quereis, de que algum modo haja contendas, invejas, írias, porfias, detrações, mexericos, orgulhosos e tumultos. Então, o que acontece? Paulo era tão espiritual que as pessoas que tinham essas características não gostariam de estar com ele. Você consegue entender? Veja o quanto isso é forte. As pessoas que são movidas por tudo isso, elas não gostam de pessoas espirituais. Elas perseguem as pessoas espirituais. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, lascívia, versículo 20 de Gálatas 5, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos. Gálatas 5:21, as invejas, as bebedices e orgias, e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então, se você foi vítima disso, não se preocupe, irmãos. Não saia do caminho de Deus. E você que faz isso, cuidado. Cuidado. Deus está abrindo a luz da Bíblia para você se arrepender. Gálatas 5:26. Não vos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Direto esse versículo. 1 Timóteo 6:3 e 6:4 dizem assim: Se alguém ensina alguma outra doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitos e maliciosos. Então a Bíblia está mostrando que quem tem essas características, ela não segue a doutrina de Jesus Cristo, nem a palavra de Jesus Cristo. Ela acha que segue, ela acha que é ungida, ela acha que é usada por Deus, mas biblicamente falando, não. Se ela não segue a Deus, nós sabemos quem ela segue. 1 Timóteo 6:5 e 6:6 dizem assim: Disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro, e, de fato,
É grande fonte de lucro a piedade e o contentamento. Então, quando a pessoa te persegue, ela está pensando em quê? No lucro dela. Quem está acompanhando o canal sabe que dízimo nunca foi dinheiro. E que as pessoas, os líderes, estão enganando vocês, ou eles não sabem, não têm o conhecimento e estão sendo, como é que eu posso dizer? Eles estão sendo inocentes nesse sentido. Aqueles que não sabem. Por que eles perseguem? Querem dinheiro. Por que as igrejas brigam entre si? É dízimo, irmão. É dízimo. Uma vez um rapaz chegou para mim de uma denominação dizendo que aonde ele congregava, ele não congrega mais, não vou citar nomes, nem do rapaz, que é em nome da sua atualização, dizendo que onde ele congregava, marcaram uma reunião, dizendo que eles estavam perdendo membros para as outras igrejas e o dízimo do pastor estava diminuindo. Então, para você ver a preocupação do evangelho, do evangelho dos livros, né? Muito grande, para dizer por sinal. Tito 3,3 diz assim: porque também nós éramos antes ou outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Existem pessoas que estão na igreja, nunca conheceram a Deus, nunca conheceram a Cristo, podem ser o que for. Por quê? Porque ainda vive segundo a carne, ainda vive segundo as pessoas do mundo. Tiago 4,2: cobiçais e nada tendes, logo matais. Invejais e não podes alcançar, logo combateis e fazeis guerra. Nada tendes porque não pedis. Então, as pessoas que causam guerra, briga, querem confusão, são o quê? São pessoas que te invejam e não podem ser como você. Ou tem algum rabo preso em alguma situação que deixa ele preso e a outra não tem. Ou aquele que mata está cobiçando. Interessante, né? A Bíblia realmente, a palavra de Deus, nos revela a verdade. Qual o convite de Deus para quem faz acepção de pessoas? 1 Pedro 2, versículo 1, 2 e 3 diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de que por ele cresceres para a salvação, e se é que já provaste que o Senhor é bom. Então, o que ele está dizendo? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, realmente se converta dos seus maus caminhos. 1 Pedro 2,4: e, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. 1 Pedro 2,5: vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdote santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo fala: leia a Bíblia, me conheça, para que você seja edificado na verdade e a sua vida seja transformada. Mateus capítulo 3, versículo 2: e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8: mas, vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que significa isso? Muitas pessoas se acham ungidas, é líder, é pastor, é bispo, é não sei o quê, se diz apóstolo. Pastora não existe, eu não vou falar isso, nem apóstola, que isso não existe, isso é invenção de homens, falsas doutrinas. O que essas pessoas são? Elas são tão cheias de si, cheias do super autoconhecimento, que elas são como cobras. Eu não preciso de nada porque eu sou tal fulano. Cuidado. A soberba é uma coisa perigosa. Por isso que ele coloca: produzir, pois, frutos de arrependimento. Mateus 3,9: e não quereis dizer dentro de vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O cargo, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Cuidado. Atos 2,38: Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu faço uma observação sobre esse arrependimento. Muitas igrejas não pregam arrependimento. Muitas denominações nem tocam no assunto de arrependimento. Só falam que Deus vai dar vitória, que Deus é bom, que Ele é teu Pai, que Ele é isso. Só fala isso. É um termo que eu utilizo. É um Deus sentimental, um Jesus Cristo sentimental, que é cheio de choro,
mas mudança de vida não existe. Cuidado. O arrependimento, ele é a primeira condição para que possamos ter o dom do Espírito Santo. Se rejeitar o convite, o que ocorre com a pessoa? E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus 3,10. Se você não aceitar o convite de mudar de vida, você perde a salvação. João capítulo 15, versículos 1 e 2 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara que em mim não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais frutos. Então, que possamos ter compreendido a importância desse tema. Que Deus abençoe. Um ótimo Santo a todos.